Boa tarde, essa é uma transmissão ao vivo da TV Folha. Hoje o tema é pena de morte. Nós vamos conversar aqui com o Átila Roque, ele é diretor executivo da Anistia Internacional, e com a Camila Appel, que é blogueira da Folha, tem o blog Morte Sem Tabu. Bom, boa tarde. Boa tarde a vocês. Boa tarde. Obrigado, Camila. Obrigado por ter vindo. Bom, eu queria começar conversando com vocês sobre a questão da pena de morte. O debate sobre o assunto veio à tona por ocasião da execução do Marco Archer e a iminente execução do Rodrigo Goulart lá na Indonésia. Eu queria saber, se houvesse um plebiscito hoje sobre a pena de morte, vocês acham que lado ganharia? Você pode começar. Ricardo, olha, a verdade é que toda vez que o debate da pena de morte surge no espaço público, e normalmente surge a partir de casos específicos, de forma muito desinformada sobre o sentido dessa forma de punição, ele acaba despertando, isso não só no Brasil, não, acho que no mundo inteiro, mas no Brasil em particular, acaba despertando o que o ser humano tem de pior, o que a sociedade esconde de pior, que é o desejo de vingança, que é a vontade de pagar com a mesma moeda em relação a um sofrimento, né? Então, eu diria que se hoje provavelmente fizesse uma enquete, eu corro o risco de dizer que talvez tenha aumentado o apoio. Não sei se ganharia, mas que tenha aumentado o apoio. Embora eu ache que talvez se a gente fizer uma discussão mais informada sobre a pena de morte, o que ela significa, a sua eficácia, ou na verdade a sua falta de eficácia, o que está acontecendo no mundo em relação a isso, talvez isso mudasse um pouco a discussão. Mas assim, a quente, né, agora, perguntar hoje, né, com base nesse noticiário, é provável que tenha aumentado. E você, Camila, o que você acha? O meu termômetro são os comentários que eu recebi no blog, que eu vi pelo Facebook, num post que eu escrevi a respeito do funcionamento do Marco. E o que eu senti, eu acho que 70% estava a favor da execução dele e uns 30% contra. E as pessoas que se colocavam a favor levantavam muito a bandeira de que é um traficante a menos, que se ele recebesse a clemência, viesse cumprir pena no Brasil, ele ia ser solto logo em breve, ia continuar traficando e destruindo lares, como muitas pessoas colocaram, assim, eles falam de iam acabar destruindo famílias, levando droga para os filhos e tudo. E eu acho que em algum momento, na discussão da pena de morte, fala-se muito também de o que é punível, né, com a morte e o que não é. Além dessa discussão abrangente, sou radicalmente a favor ou contra, no meu caso sou radicalmente contra a pena de morte, mas algumas pessoas questionavam também. Mas o fato de ele ser um traficante se equipara a um homicida, porque em alguns lugares, eu acho até que na legislação dos direitos humanos internacional coloca que a pena de morte poderia ser usada para casos de homicídio. Para casos de crimes muito graves, muito violentos, se for homicídio, se for acompanhado de muita crueldade, enfim, algumas situações que a legislação internacional admite, né? Não é o caso de tráfico de drogas. Então algumas pessoas nos comentários ou compararam como um homicida, falar assim, ele está aqui para assassinar e tudo. Aí falava, em relação ao que eu escrevi, falavam, então leva para casa. Alguns criticaram a presidente Dilma por ter ido em defesa dele, só falando, mas ela vai lá e defende ele e a situação aqui no Brasil e as milhares de traficantes que estão aqui. A presidente Dilma ligou pro presidente da Indonésia, Joko Widodo, na véspera da execução marcada, tentando demover o presidente da execução. E o presidente negou esse pedido e manteve a execução. Vários outros presidentes tentaram aproximações. A diplomacia brasileira se empenhou muito no caso do Marcos, nos dois casos, né? Já na época do presidente Lula foi feito 2, se não me engano, pedidos de clemência, né? Depois a presidente Dilma também se empenhou e o novo presidente da Indonésia se mostrou intransigente em relação a isso, até porque isso foi um tema de campanha dele, combate intransigente ao tráfico de drogas, e ele foi absolutamente insensível a isso. Voltando ao assunto inicial do plebiscito, o que vocês acham que leva a população a ter uma opinião radical pró-pena de morte, uma opinião, aliás, pró-pena de morte?
de maneira geral, assim, nos comentários da internet, nos comentários das matérias, no seu blog, isso foi muito notado. O que vocês atribuem essa reação? Eu acho que é um desejo de eliminar um ser humano que eles usavam muito a palavra lixo, né? O lixo da sociedade, então a gente vai jogar esse lixo no bueiro, né? Eliminar para... Eu tenderia a dizer que pode ter um pouco um aspecto de projeção nisso, né? De você projetar talvez o seu lado. Estou entrando numa área onde não sou não me pertence tanto, que é a psicologia, mas seria talvez uma projeção de os defeitos que a gente tem, as coisas ruins que nós temos, seja vários tipos de vício ou até desejos de matar, no sentido mais abrangente. Na hora que você vê isso no outro, você quer que aquilo seja eliminado, você quer que aquela pessoa morra, porque de alguma forma você quer que essa parte sua, que pode estar projetada ali, morra. E aí tem o desejo de vingança também. É uma possível teoria do porquê essa questão da punição, né, com a morte, que aí não é nem uma punição, é mais a questão da vingança mesmo. Tati? Na verdade, eu concordo em parte com o que ela falou, porque no fundo você pode olhar por vários lados, né? É uma combinação de coisas. Acho que tem a ver com o que a Camila acabou de dizer. Por outro lado, você vive no Brasil hoje uma situação muito descuidada em relação à vida, né? O Brasil é um país que está perdendo o apreço ao valor da vida. É um país em que, por exemplo, a sociedade dorme todos os dias com a notícia de que se morre 56 mil pessoas por vítimas de homicídio, né, por ano, e isso não mobiliza, não cria um escândalo, não comove. E desses 56 mil, 30 mil, né, são jovens entre 15 e 29 anos. Né, 30 mil. Só para você ter uma ideia da escala do que nós estamos falando, é como se você enchesse um avião da TAM, aquele que há uns anos atrás caiu aqui em São Paulo, aquela tragédia, de jovens entre 15 e 29 anos a cada 2 dias e derrubasse. Né? E isso não virasse manchete de jornal. Né? Então essa sociedade que vem convivendo com esse sentimento de banalidade em relação à vida, ela também se sente muito frustrada em relação à capacidade do Estado, dos órgãos de segurança, dar uma resposta a isso. E aí desperta esse sentimento ruim, é o que eu dizia no início, né? A pena de morte desperta o que tem de pior na sociedade, que é a equiparação da justiça com a vingança. Né? Então vamos nos vingar, vamos nos eliminar essa pessoa, porque essa pessoa só faz mal. Então, se ela só faz mal e ela não tem nenhuma chance de recuperação, vamos matá-la. Entendi. E não há estudos comprovando de que é uma metodologia, uma técnica eficaz, né? De Na nenhuma verdade, forma. ao contrário. Hoje já tem vários estudos comparativos, assim, ao longo de 30 anos, se comparando a evolução da criminalidade em países que têm e países que não têm a pena de morte. O que se verifica é o contrário, né? Onde tem a eficácia é menor em relação à redução de crimes violentos, sobretudo. Esse é o ponto de desinformação que você havia se referido. Esse é um dos pontos de desinformação. Se fez um estudo recente na Austrália, por exemplo, que mostrou que uma vez que foi suprimida a pena de morte, na verdade a situação de resposta à redução de crime foi melhor, né? Entendi. E a tendência hoje no mundo, na verdade, que os países gradativamente deixem de utilizar a pena de morte. Mesmo os Estados Unidos, né? Que é o país, só para terminar, né, do campo desenvolvido que mais executa, cerca de 40 por ano. Ano passado, em 2013, foram 38 pessoas. Hoje está caindo. Quase metade se concentra no estado do Texas, por exemplo. E nós temos um internauta, o Vitor, ele pergunta: por que se aplica tanto a pena de morte no mundo, tanto relativamente, sendo que ela não diminui a incidência, como é o argumento dos contrários à pena de morte? Mas é o que eu dizia, está caindo a aplicação da pena de morte, né? Comparado com 20 anos atrás, caiu quase a metade o número de pessoas executadas, né? Hoje, em 2013, só cerca de 20 países
aplicaram a pena de morte. Então, olhando de médio e longo prazo, nós temos uma progressão no sentido da não aplicação. Tá caindo cada vez mais. Eu acho que, em geral, se aplica ainda em países em que essa ideia da justiça como vingança, do olho por olho, dente por dente, ainda se encontra muito presente na cultura daquelas sociedades. Por exemplo? Em geral, países com base muito autoritária, né, com predominância de visões muito fundamentalistas de todos os tipos em relação aos crimes, e não só em relação a crimes violentos. Vamos lembrar que se aplica pena de morte contra crimes de adultério, né? Se aplica pena de morte com crimes de ofensa a Deus, né? Se aplica pena de morte a crimes de roubo. Homossexualidade na Arábia Saudita. Na Arábia Saudita, homossexualidade. Na China, a crimes de corrupção, né? Então você veja que o senso comum do olho por olho, dente por dente, matou, tem que morrer, na verdade não é o que predomina, inclusive na aplicação da pena de morte. Se aplica com muita frequência em relação a crimes não violentos. Agora, independente disso, essa é a posição da anistia, a pena de morte, para nós, é uma pena que brutaliza o Estado, né? Que aproxima o Estado daquele que comete o crime. É um assassinato, uma espécie de assassinato a sangue frio. O Estado se coloca no lugar daquele que tira a vida de uma pessoa. Então, do ponto de vista civilizacional, é muito dramático, eu acho. Essa situação. Algum comentário, Camila, em relação a isso? E ele abre espaço a abusos, né? Que não é o caso Além de você apedrejar uma mulher por adultério, quem é que decide se ela teve ou não, quem é que avisou se ela fez ou não. E tem essa questão da eficácia de você acabar também condenando pessoas que eram inocentes, porque o sistema é falho, o sistema da justiça é falho em todos os países. Então, essa questão do abuso é uma complicação até para ser utilizado como uma maneira de você eliminar opositores políticos, quem pensa diferente de você, né, para os partidos e para os governos. Agora, eu tive um dos comentários numa discussão que eu tive, foi uma pessoa que falou: mas quero ver agora alguém entrar com cocaína lá na prancha de surf na Indonésia de novo, né? Como se isso fosse, de alguma forma, que foi a pergunta dele, reprimir outras ações desse tipo. Mas, por outro lado, tem um estudo até falando que a pena de morte aumenta o risco do tráfico desse mercado, e por aumentar o risco, aumenta o retorno. Então, fica mais caro, o que acaba, de alguma forma, atraindo ainda mais. Sim. Um dos comentários falaciosos que eu li na internet apontando a Indonésia como um exemplo de justiça, como se fosse um país 100% justo. A Indonésia é conhecida nos rankings internacionais, ela pontifica como um país extremamente corrupto. Ele é duro numa ponta com o traficante, ao mesmo tempo que é corrupto em toda a estrutura pública. Isso é conhecido por a própria Anistia, órgãos internacionais fizeram diagnósticos desse tipo. Essa contradição, as pessoas, isso denota falta de informação, assim, das pessoas, quer dizer, as pessoas não têm noção. A Indonésia é um país longínquo, né? Quer dizer, não fica palpável o que eles fazem. Esse é um dos aspectos que a Camila acabou de mencionar da pena de morte, que contra a sua aplicação. Porque não existe justiça 100% eficiente. A possibilidade do erro, né, está sempre presente na atividade, qualquer atividade humana, né? Então, você aplicar, a partir do princípio que um sistema de justiça é capaz de acertar 100%, né, não importa o grau de sofisticação do país, né, já é por si só uma arrogância muito grande da justiça. Segundo que, aí tem várias gradações de países. Alguns países são claramente, possuem sistemas judiciais muito mais problemáticos e muito mais falhos, né? Agora mesmo, essa semana, nós estamos vendo, no Egito, né, foram condenados à morte 183 pessoas, né, atribuindo a eles responsabilidades sobre morte de policiais. Ou seja, evidentemente que é um caso de aplicação de pena de morte em massa como instrumento de dominação e controle político sobre um certo grupo. Não tem nada a ver com justiça, né? Sim. Não tem nada a ver com justiça. Então, nós estamos sempre sujeitos a isso, né? Então,
de novo, ela produz uma ilusão de justiça e ela produz uma satisfação de curto prazo, uma frustração e uma raiva que o crime, qualquer que seja ele, em especial o crime violento, provoca na pessoa. Então ela reage com o estômago, né? E levanta aquela questão de quem merece morrer, né? Mas até uma amiga minha falou assim, mas um homem prendeu 3 crianças na casa dele, abusou delas anos, estuprou, engravidou, bateu, não sei o que lá, esse fulano merece morrer? Aí entra a questão de, mas esse fulano ele é um psicopata. Mas, psicopatas então não merecem morrer porque, tadinho, são doentes, tem que ir num hospital psiquiátrico. Sim, os psicopatas precisam ir num hospital psiquiátrico para se tratar. O que me remete até o caso do Rodrigo, que dizem, o Rodrigo Goulart, que é talvez o próximo, né, provavelmente aí a morrer, que dizem que ele tem esquizofrenia, que aí nesse caso ele não deveria ser assassinado porque é uma doença mental grave, ele deveria ser tratado. Então toda essa questão de quem merece morrer, quem não merece, qual é o diagnóstico certo, ele tem esquizofrenia, ele não tem esquizofrenia, né? Existe perversidade na atitude da pessoa, então ela tem que morrer. O traficante não é perverso, ele é uma pessoa que busca enriquecimento, né? O tráfico é uma atividade comercial para ele. Não está querendo matar criancinhas viciadas em cocaína, ele está querendo enriquecer para ganhar dinheiro e viver uma vida boa. A Camila trouxe um outro assunto importante, que é essa história do Rodrigo Goulart. O Rodrigo Goulart, outro brasileiro condenado à morte na Indonésia, a defesa dele está sustentando que ele é esquizofrênico e existe um laudo do governo brasileiro, a pedido do governo brasileiro, feito por médico local, que atesta que de fato ele é esquizofrênico. Qual o impacto de se executar uma pessoa doente? E tem paralelo no mundo? Assim? A legislação internacional veta, quando abre a possibilidade da aplicação da pena de morte, veta situações como essa, né? Você não aplica a pena de morte a pessoas com comprovação de doença psíquica, né? Não se aplica a pena de morte para menores de 18 anos, né? Tem algumas situações que você não aplica a pena de morte. De novo, temos vários exemplos no mundo em que essa regra não é seguida, né? E mesmo nos Estados Unidos, recentemente, teve um caso que gerou muita controvérsia, em que se aplicou a pena de morte a uma pessoa que tinha comprovada deficiência mental, né? Então, o caso agora do Rodrigo é um outro exemplo desse, né? Tudo sugere, tudo indica que ele tem ou desde sempre teve, ou adquiriu nesses 10 anos, né, que ele está preso desde os 33 anos de idade, né, em condições terríveis, né? Então certamente pode ter sido o gatilho de uma possível doença psíquica. Né? Agora, você falou em norma. É uma norma, é uma recomendação internacional ou é uma diretriz, ou é uma lei específica? Quer dizer, os países têm soberania para seguir? Em geral, o que a gente tem no ponto de vista dos acordos internacionais são diretrizes, né? Sim. Uma delas recente, inclusive da ONU, pedindo, mesmo que os países não tenham condições de imediato de abolir a pena de morte, que pelo menos estabeleça uma moratória, né? Algumas situações você tem norma, o Pacto Internacional de Direitos Políticos e Civis, no seu artigo 16, já diz que a pena de morte é uma definição um pouco vaga, mas só deve ser aplicada para crimes muito, muito graves, né? E tráfico de droga não se encaixaria em relação a isso. Então você tem uma combinação de normas que são fruto de tratados internacionais, como é o Pacto, né, dos Direitos Econômicos, Políticos e Civis, e outras que são recomendações. Né? Agora, se me permite... Uma zona cinzenta, né? É uma zona cinzenta. Agora, a questão da soberania, ela é mal utilizada aqui, né? Porque algumas pessoas, eu recebi muito comentário nessa linha, temos que respeitar a soberania da Indonésia. Se fosse assim, nós teríamos respeitado a soberania da África do Sul em relação ao apartheid, teríamos respeitado a soberania da ditadura militar brasileira quando torturava, matava, desaparecia pessoas. A soberania é um conceito relativo que tem que responder ao marco predominante na ordem internacional, né? Então, ela não é um valor absoluto. Então, não há nenhuma violação de soberania por parte do Brasil solicitar comutação de pena, como não havia do governo holandês
solicitar comutação de pena. Agora uma coisa, o Brasil adota a pena de morte prevista na lei, mas só para casos excepcionais. Eu acho que em situações de guerra isso é previsto. Agora, o Brasil, ao mesmo tempo em que é abolicionista na prática, ele ainda tem na lei o instituto da pena de morte de maneira excepcional. O fato do governo Lula, o governo Dilma terem lutado pela vida do Marco e agora pela vida do Rodrigo, não é uma incongruência manter esse instituto da pena de morte na nossa legislação? Olha, eu acho muito importante, é preciso que se diga, o posicionamento que o Brasil tomou em relação a esses dois casos ao longo dos últimos 8 anos, né? E no passado também o Brasil sempre se expressou nos fóruns internacionais contra a pena de morte, ainda que tenha na sua Constituição essa excepcionalidade. A Anistia Internacional gostaria muito que o Brasil aproveitasse essa oportunidade para avançar ainda mais, né? Como eu disse, assim, a gente considera que o Brasil se posicionou muito bem, mas deveria aproveitar para assumir certa liderança nesse campo, né? E aproveitando para colocar na mesa a própria revisão dessa cláusula da Constituição que admite a pena de morte em situações excepcionais. Está na hora disso cair, né? Já passou da hora disso cair, vamos, né, suprimir essa cláusula, acho que isso é importante. E talvez aproveitar essa oportunidade também para fazer uma discussão mais a fundo sobre o que significa, do ponto de vista do Estado, você valorizar a vida, né? Não vamos esquecer que nós somos um país, né, que mata muito. Aquilo que nós falávamos antes, o Brasil só em 2013 teve 56 mil homicídios, sendo que desses menos de 8% viraram inquérito policial. Uma outra discussão importante é da própria política de drogas, né? Aí eu acho que o Brasil deveria dar um passo à frente, que é discutir qual é a melhor maneira de você lidar com a questão do uso e comércio de drogas. É a criminalização que foi adotada ao longo dos últimos 20, 30 anos no mundo, ou hoje, como já vários países estão fazendo, é rever toda a política de guerra às drogas, né? E pensá-la num outro marco, no marco da saúde pública, no marco do comportamento, no marco da regulação do prazer, enfim, tem muitas outras discussões que você pode enquadrar o debate sobre drogas, que não é a criminalização máxima que leva a situações como essa na Indonésia, onde o presidente foi eleito, né, dizendo que ia ser implacável na guerra às drogas. Isso é um ativo, né, lá? Isso é um ativo político. Exatamente. Né? 70% da população lá aprova. O que até é interessante, porque eles já têm, acho que 60, 90 pessoas da Indonésia que estão com risco de irem para a pena de morte fora da Indonésia. E ao mesmo tempo que ele faz isso no próprio país, ele apela lá fora, que são imigrantes que vão lá trabalhar e acabam sendo condenados. Né? É um paradoxo. Hoje no mundo você tem 23 mil pessoas no corredor da morte, no mundo inteiro. 23 mil pessoas. É bastante gente, né? Camila, eu queria abordar com você um assunto que você trata no seu blog, explorando um gancho que é, no caso específico do Marco. O Marco Archer, o brasileiro Marco Archer, foi avisado de que seria morto 3 dias antes de morrer. Isso está previsto na legislação indonésia, eles têm que avisar com 72 horas de antecedência. É possível se preparar antecipadamente para uma morte tão chocante, que no caso da Indonésia a condenação lá se dá por fuzilamento? Quer dizer, como que a pessoa reage a uma situação tão difícil? O que eu percebi de conversas que eu tive com médicos e psicólogos e psiquiatras, principalmente nessa área de especialização de cuidados paliativos, e cuidados paliativos é você oferecer o máximo de conforto possível para doentes terminais que têm uma morte iminente, que têm um prognóstico curto de vida, uma doença incurável ou ameaçadora de vida, como eles falam. E o que eles dizem é que quando você tem um paciente terminal, na verdade eu estou fazendo um paralelo porque não se tem muitos estudos sobre quem está prestes a ser assassinado, né? Que é o caso da pena de morte. Nos doentes terminais, o que se fala muito é que quando você fica sabendo que você vai morrer, você passa por um processo de luto.
E existe um modelo desse processo de luto que foi até divulgado por uma psiquiatra chamada Elizabeth Kubler-Ross, que é uma americana, e ela fala que existem esses 5 estágios. O primeiro deles seria a negação. Você nega que a morte está ali, você acha que vai acontecer algum milagre, talvez no caso do Marco seja uma clemência de última instância, ou a Dilma ligando e falando, pelo amor de Deus, e ele não vai morrer. Eu acho, de repente, que ele passou por essa fase da negação e não acreditou muito que ele realmente iria ser fuzilado, né? Talvez até o último minuto, não sei. A fase da negação, ela é um mecanismo de defesa e é sentida como um choque, né? Você não quer lidar com isso, então neguei e tal, não tô aqui. E aí, aos poucos, ela cede lugar para a raiva. A partir do momento que você fala, não, isso pode ser uma realidade, você fica muito bravo, ou com Deus, se você acreditar em Deus, com o sistema, né, judiciário, no caso, talvez, do Marco, ou, de repente para o Marco, algum colega dele que foi quem embalou a droga ali, que ele disse que embalou mal, né? E aí pode ficar bravo com ele, ou seja, você direciona a sua raiva para algum objeto, para familiares, para alguma coisa. E essa questão da raiva, aos poucos, ela acaba sendo trocada por uma negociação. Você vai negociar, por exemplo, você fala assim, se você está com câncer no pulmão, você fala, bom, se eu me curar, eu nunca mais vou fumar. Talvez no caso do Asher seja assim, se eu não morrer aqui e voltar para o Brasil, eu nunca mais vou traficar. Então você quer negociar para fazer essas pequenas concessões de que vou melhorar, vou mudar, não quero estar nessa situação de novo. Quando você percebe que essas negociações são irreais, de que realmente a morte está ali, que você vai morrer, aí entra a depressão. A fase da depressão, que é o 4º estágio, é uma profunda tristeza e um arrependimento. Também fico até interessado em saber se ele se arrependeu ou não de ter feito o que ele fez. Teve um artigo que eu li de um jornalista que entrevistou ele que fala que o único arrependimento dele era não ter embalado a droga direito, né? Eu não sei se era esse o caso ou não. E aí depois, a depressão, o 5º estágio seria a aceitação. Algumas críticas a esse modelo que falam que o luto não pode ser visto como uma forma sequencial de estágios, mas as críticas normalmente falam sobre esse modelo levado para o luto de perdas de pessoas em si. Mas aqui a gente está falando sobre o luto da sua própria vida, né? Quando você tem uma hora marcada para morrer. Uhum. Eu estava até revendo um livro do Victor Hugo que chama Um Homem Condenado à Morte, que é um livro que é um diário de um homem que ele vai ser guilhotinado e nesse diário ele fala assim, num dia que ele recebe a resposta de que ele não vai ser liberado, de que ele realmente vai morrer imediatamente, quando acaba a esperança dele, ele se pacifica, sente paz e se resigna. E eu imaginei um pouco o Marco talvez nessa situação, de alguma forma no último momento, na hora que acaba a esperança, talvez a esperança gere uma angústia muito grande, né? De, eu vou sair daqui, não vou sair daqui. Na hora que não tem mais essa dúvida, de repente há uma possibilidade de resignação. E você teve contato com ele, assim, Tive contato com ele, eu fui visitar o Marco em 2010 na prisão para produzir um livro que vai ser lançado em março. O Marco, eu tinha a impressão de que ele não se arrependia do que fez, só nos momentos finais. Segundo os parentes, ele apresentava demonstração de arrependimento, mas ele sentia orgulho pelo que havia feito. É muito diferente do caso do Rodrigo Goulart. O que eu tenho a impressão é que o Marco escolheu um mundo paralelo para viver como maneira de lidar com o corredor da morte. O Rodrigo absorveu a dor. E a dor deteriorou o estado mental e psíquico dele. Mas como é que é o mundo paralelo? Fiquei curiosa para entender. O mundo paralelo, o Marco sentia orgulho. O Marco falava, o Marco no dia a dia dizia, não falava com ele todo dia, mas eu falava com ele com certa regularidade. O que ele dizia era que ele fazia planos para voltar, ele falava com as pessoas como se ele estivesse do outro lado da linha, livre, não preso. Embora o presídio em que ele estava, embora fosse segurança máxima, ele falava com o celular com quem ele quisesse lá. E o fato de... Ele fazia planos de voltar para o Brasil, enfim, ele falava de maneira geral, se sentia como se estivesse livre. Ele não vivenciava aquela situação triste e implacável que era estar no corredor da morte, mesmo sem previsão de ser executado na ocasião, né? O Rodrigo não. Por isso que eu acho que a gente deve tentar sempre escapar daquela discussão sobre quem merece e quem não merece morrer.
né, e grau de gravidade ou não do ato. Porque, na verdade, do ponto de vista do Estado e da sociedade, essa questão ela não é a mais relevante. A mais relevante é qual é a resposta que a sociedade dá para controlar, para garantir segurança e direito às pessoas e como você exerce a sanção. Né? E a sanção absoluta, que é essa de retirar a vida, é uma sanção que ela degrada o Estado, porque ela coloca o Estado no lugar daquele que retira o valor máximo de alguém. Né? Então isso é muito complicado. Mesmo quem é uma questão ética, não só política, mas ética, de qual é o direito que você tem de romper essa... O Estado não pode se igualar ao assassino. O assassino você retira ele o assassino muito grave, você retira ele, ou entre aspas, o louco, né, aquele que oferece qualquer risco para a comunidade, você retira ele temporariamente ou definitivamente de circulação. Né? Mas você não exerce o mesmo grau de arbitrariedade em nome da sociedade para retirar a vida. Isso é tão desconfortável para o Estado que mesmo a aplicação da pena de morte, ela procura nos lugares, entre aspas, que tenta amenizar o sofrimento, né? Ela procura distanciar ao máximo o ato de matar de uma pessoa. Né? Então, nos Estados Unidos, quando usa a injeção letal, né, é uma coisa tudo computadorizada. Né? E é claro que no limite alguém tem que ligar a chavinha para aquele sistema injetar aquelas substâncias. Né? Em outros lugares, por exemplo, no século XVI, XVII, XIX, na verdade, XVIII, XIX, a guilhotina, né, foi um avanço humanitário na forma de matar, porque ela matava rápido, né, ao contrário do suplício. Né, o livro do Foucault, Vigiar e Punir, tem a descrição do suplício no primeiro capítulo, que era uma forma tradicional de se punir. A pessoa passava o dia inteiro sendo supliciada, puxada por cavalos, desmembrada em vida. Né, e muitos lugares ainda se tem essa ideia. Então, acho que pisoteamento por elefante, né? Pisoteamento por elefante. Tem toda, né, e hoje ainda se mata por decapitação, se mata por fuzilamento. Né? Agora, qualquer que seja a forma, né, ela é cruel. Né? Porque ela coloca a pessoa diante coloca o Estado, né, no lugar do carrasco. E o Estado não deve e não pode ser carrasco. No caso do Marcos, para você ter, né, ideia, só essa ideia de você... são 13, um pelotão de 13 ou 12... 12 mais um. 12 mais um, né, que é o comandante do pelotão, né? Então são 13 pessoas, só 3 têm os seus rifles, o seu fuzil carregado, e no caso do Marcos, só uma bala atingiu o coração dele, né, ou atingiu o corpo dele. E ele agonizou por 10 minutos. Terrível. Ele agonizou por 10 minutos. Foi fuzilado em campo aberto, com uma cruz de madeira, uma situação bem... Fizeram um X no coração, Fizeram né? um X no coração dele, exatamente. Agora, o Estado tem tanta vergonha do ato de matar que tenta dar a ilusão a quem compõe o pelotão de que não foi ele que matou. Né? Porque todo mundo pode imaginar que a minha arma está descarregada. E ainda assim, provavelmente, 2 deles não miraram no Marcos. Mesmo assim, não, se só uma bala... Se são três balas carregadas e ele morreu com um tiro, o que se supõe, não está confirmado, o que se supõe é que 2 erraram. 2 erraram. E eles conheciam o Marco? Eles tinham convivência com ele? Não, o pelotão que executa na Indonésia é um pelotão de elite, não é a pessoa que fica na prisão ali de maneira diária, na convivência. Uma outra questão relacionada a esse assunto, a ONU já se posicionou, por exemplo, não sei se é o mesmo posicionamento da Anistia, eu queria perguntar para você. A ONU já se posicionou dizendo que a própria permanência por anos de pessoas no corredor da morte também constitui uma maneira de tortura, porque a pessoa está ali sem saber se vai ser executada ou não. Eu queria a opinião de vocês em relação a isso. Bom, a Anistia é contra a pena de morte em qualquer circunstância, independente do método, independente do crime cometido. Por princípio, a gente é contra. Além disso, o processo todo que leva do julgamento à execução, ele pode ser muito doloroso para a pessoa que está condenada e também para os seus familiares. Né? Não só em relação ao tempo que ele fica muitas vezes em situação de solitária, né?
Então, você tem nos Estados Unidos, você teve casos recentes de uma pessoa que foi depois inocentada, que passou 20 anos em regime de solitário, passou 40 anos preso no corredor da morte, e desses 40, 20 e tanto em regime de solitária, para no final ser considerado inocente. Então, todo o processo, né, como a Camila dizia, você ser anunciado que você vai morrer, né, sem que você saiba quando, né, tanto que existem algumas normas que exigem que seja 3 dias de antecedência, que a família seja informada, coisa que alguns países, inclusive desenvolvidos, não fazem. O Japão, por exemplo, em 2013, executou pessoas que só souberam que seriam executadas na hora do fuzilamento, cuja família sequer foi informada. Né? Então, assim, de novo, é como se os estados mantivessem, por razões de muitas diferentes, por populismo, né, porque a população apoia, etc., por razões políticas, mas o Estado se envergonha daquele ato, daquela circunstância. Então tenta de todas as formas, alguns, né, porque outros fazem em praça pública, né? Irã, por exemplo. Irã, Arábia Saudita. Tem até agora o caso dos 2 australianos que podem morrer junto com o Rodrigo, e eu li algumas reportagens do jornal lá na Austrália, que eles defendem que os 2 já estão plenamente reabilitados. Os 2 pela mesma penalidade, né, tráfico de drogas. Um deles agora é um líder espiritual, ele organiza missas e ele é reverenciado pelos presos como alguém que está ajudando os presos a se redimirem tudo. E o outro dá aulas de arte diárias. E aí eles defendem de que eles já estão reabilitados, têm um papel importante para a comunidade, por isso não devem morrer. E aí entra esse questionamento seu, 10 anos depois de presos, será que isso não serviria como um processo de reabilitação? De reabilitação, será que isso é válido ou não? Né? É muito difícil, eu tenho a impressão que é muito difícil. Nós discutimos aqui no Brasil ainda em bases abstratas a pena de morte, porque nós não vemos exemplos de execução feitas pelo Estado dessa maneira. Existem execuções, por exemplo, você citou dos assassinatos policiais, enfim, é uma execução feita pelo Estado, mas não é com hora marcada. Ela é feita por ela não é um procedimento legal da justiça. Sim. Ela é claramente um ato criminoso. Né? Nós, por outras razões, o Brasil tem uma situação em que muitas vezes o agente do Estado comete esse crime numa escala ainda muito alta. Né? Eu costumo dizer que a polícia no Brasil mata muito e morre muito, né, no exercício da sua função. Estamos entre as polícias que mais matam no mundo. Saiu o dado recente aqui em São Paulo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que, se eu não estou enganado agora de cabeça, a polícia brasileira matou nos últimos 3 anos cerca de 1.700 pessoas, que equivale a 30 vezes mais, equivale ao que a polícia americana matou em 30 anos, em 3 anos. Então, sem dúvida, mata muito e morre muito. E morre, inclusive, fora de serviço. Né? 77% dos policiais morrem fora de serviço. Mas isso, algumas pessoas dizem, nós temos na prática a pena de morte aplicada. Não, o que nós temos é uma situação em que agentes da segurança pública, ou grupo de extermínio, ou facções do tráfico, seja o que for, mata com muita facilidade. O Brasil mata com muita facilidade. Tem muita arma, o conflito se resolve com muita facilidade com a violência, e acho que falta política e atenção da sociedade, do Estado em relação a isso. Mas isso não é equivalente ao Estado, ao sistema de justiça, chancelar o assassinato. Né? Que a pena de morte é o Estado autorizando, né, e criando um mecanismo para tirar a vida de uma pessoa. Né? Então, muitas pessoas que são a favor da pena de morte usam isso como como uma justificativa, porque falam, mas aqui no Brasil existe impunidade, né? Você não reabilita o traficante daqui a 1 ano e meio já está cumprindo um regime semiaberto, e aí é por isso que eles falam, lá não tem essa possibilidade. Acabam usando isso. Você vê, aqui, o tema da impunidade é de novo um tema assim, de que sistema de justiça nós estamos... Qual o sistema de justiça que nós queremos numa sociedade que promova os direitos? Né? Você quer um sistema de justiça que atue
como um instrumento de vingança e apenas uma dimensão punitiva, ou quer um sistema de justiça que, articulado com outras instâncias das políticas públicas, ofereça às pessoas que cometem erro, que cometem um crime, a oportunidade da recuperação. Eu acho que a sociedade moderna hoje quer um sistema que ofereça a possibilidade de recuperação. E aí nós vivemos esse paradoxo. Nós matamos 56 mil por ano, desses 56 mil, apenas menos de 8% são apurados, ao mesmo tempo temos a quarta maior população prisional do mundo. 500 e tantas pessoas estão atrás das grades. Ou seja, nós estamos prendendo mal. 500 e tantas mil, né? Mil. Mais de meio milhão de pessoas. Nós estamos prendendo mal, estamos prendendo a pessoa que comete um crime pequeno, estamos prendendo em grande escala o jovem da periferia, em grande medida negro, acusado de tráfico, né? Porque se você está na favela e é pego com droga, você vira traficante. Se você está na zona sul de São Paulo, do Rio de Janeiro, no caso da zona sul de São Paulo é a periferia, mas no caso do Rio de Janeiro, nas áreas de classe média alta, você é usuário. Aí você joga essa população que cometeu crime contra patrimônio na prisão sem nenhuma política de reintegração, né? Larga essas pessoas na mão das facções que controlam a prisão, que viram escola de crime. A pessoa só tem uma opção para sobreviver, sair pior, né? Então é um paradoxo, né? Existe a impunidade em relação aos homicídios e existe a hipercriminalização daquele crime que não deveria resultar necessariamente em prisão. Eu acho também que o que incomodou muito as pessoas foi que eles falaram, estão transformando o Marco num herói, que ele não é, né? Porque foram defender que não deveria ter a pena de morte e tal. Então tem essa questão, ele não é um herói, mas ele não merece morrer por isso, né? Ninguém merece, Ninguém né? merece. Esse é o ponto, Agora uma questão, a Anistia lançou hoje uma campanha em prol de defesa das pessoas, dos 11 possíveis executados nos próximos dias aí na Indonésia. Queria que você falasse um pouco sobre isso. O tema da pena de morte é um tema histórico da Anistia Internacional, né? A Anistia Internacional tem presença em mais de 100 países, a gente mobiliza entre nossos membros e apoiadores cerca de 7 milhões de pessoas. E no caso da pena de morte, essa tem sido historicamente uma das principais campanhas nossas. Nós estamos nos mobilizando nesse caso porque a Indonésia está retomando uma curva que estava meio parada, né? Retomou esse ano, está prometendo que vai executar 20 pessoas. Então hoje nós fizemos a campanha no caso dos 6 que foram executados anteriormente, ou 7, junto com Marcos e mais 6, se eu não me engano, e agora o Rodrigo e mais... Consiste em que exatamente a campanha? A campanha está no nosso site, anistia.org.br. É basicamente mobilizar as pessoas a escrever, assinar uma petição, mandar carta para o presidente da Indonésia e para a embaixada da Indonésia no Brasil, com cópia para algumas organizações. É uma campanha de mobilização da sociedade pedindo que a pena de morte não seja aplicada nesse caso. De novo, a Anistia não faz julgamento de valor sobre a pessoa, sobre o crime. Isso independe do crime, independe de quem cometeu o crime, independe da forma como a sentença é executada. É uma questão de princípio em relação à inadequação no mundo moderno de uma pena medieval que degrada e brutaliza o Estado, ou seja, brutaliza todos nós, porque o Estado mata em nosso nome. Então, quem quiser, de agora, durante as próximas semanas, é só entrar no site da Anistia, que é anistia.org.br, e lá você vai ter a possibilidade de ler o documento que trata do caso da Indonésia e assinar a petição. Eles responderam já houve resposta no passado a demandas de vocês? E se sim, não necessariamente a Indonésia, algum outro país que aplica a pena de morte? E se sim, que sim? Sim, em vários casos, já houve casos no passado em que nós conseguimos uma mobilização ao ponto de reverter ou países apoiarem a chamada
como se diz, suspender Moratória. Né, a moratória, né, apoia a moratória das penas. No caso específico da Indonésia, a resposta até agora tem sido muito negativa. Né? Não tem dado ouvido nem aos apelos de organizações de direitos humanos como a Anistia Internacional e outras, que vêm fazendo essa campanha já há algum tempo, ou mesmo de outros governos que têm colocado pressão para que isso aconteça. Para que isso não seja executado, e o próprio sistema das Nações Unidas, né? Que tem apelado não só para a Indonésia, mas para todos os países que aplicam a pena, para que seja decretada uma moratória, pelo menos, em relação às execuções. Você falou, mas eu queria que você voltasse também a falar da história do decréscimo no mundo. A tendência do mundo, na verdade, o viés é de baixa, né? Quer dizer, essa é uma boa notícia do ponto de vista dos direitos humanos. Você olhando aos últimos 20 anos, nós vimos uma redução significativa na aplicação da pena de morte. Hoje ela está muito concentrada em 5 países, né? China, né, que sequer publica o número de pessoas que eles executam. A Anistia calcula que pode estar na escala de milhares, né? Iraque, Irã, Arábia Saudita e Estados Unidos. Síria. A Síria está hoje numa situação, a Síria aplica a pena de morte, mas não está na lista desses 5 que executa como parte do sistema normal, regular de punição. Né? Hoje os 5, né, que a gente lista é China, né, Iraque, Irã, Arábia Saudita e Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos é o único país do mundo altamente desenvolvido que aparece uma posição tão destacada em números de execuções. Né? Foram quase 40 ano passado. Ano passado foram 38, em 2013 foram 38 execuções. Bom, gostaria de agradecer aqui a presença do Átila Roque, diretor da Anistia Internacional, desse debate da pena de morte, a Camila Apio, nossa blogueira. Obrigado a todos, boa tarde. Obrigada pelo convite.